Olá, pessoal, boa noite. Vamos entrando já já na sala para começarmos nossa aula. Boa noite, boa noite. Boa noite a quem está chegando aqui na sala para a gente começar mais uma aula, hoje num cenário diferente, pelo Facebook. Normalmente a gente faz as transmissões pelo YouTube, mas hoje em especial será aqui pelo canal do Facebook. Vamos aguardar algumas pessoas chegarem na sala para a gente começar a apresentação da nossa aula. Vamos continuar a falar sobre o assunto do nosso curso Síndrome de Down, um dos nossos importantes cursos desse semestre, onde a gente já tem ofertado diversas formações a profissionais da educação, da saúde, da ação social. Vamos só esperar aqui algumas pessoas começando a chegar. Deixa eu convocar aqui a nossa turma. Já temos algumas pessoas chegando na sala. Bom, hoje o cenário é diferente, é Facebook. Normalmente a gente faz pelo YouTube. Hoje vocês não vão me ver, só vão ver o material da nossa aula. Mas já já a gente também irá postar lá no YouTube. Vamos só aguardar algumas pessoas começarem a chegar na sala para a gente começar também a nossa apresentação do conteúdo de hoje. Bom, para quem já está chegando, esse é um curso dos milhares de cursos que a gente tem ofertado ao longo dos últimos anos pela Mais Estímulos. Desde o ano passado a gente tem feito diversas formações online, né? Já somam 6 do semestre passado, com mais 16 desse semestre, já são 21 formações, fora as palestras, as lives que a gente tem feito o tempo inteiro em várias plataformas. Nesse semestre de 2021.1, nós ofertamos 14 cursos com taxa de participação, um curso gratuito e um seminário que será no dia 30 desse mês, também gratuito. A gente encerra o ciclo de formação desse semestre no dia 30 de junho. Já já a gente vai mostrar aqui para vocês que esse grupo de cursos que a gente ofertou esse semestre tem um ciclo de encerramento, que será no dia 30 de junho, quando a gente já vira para o mês de julho, lançando aí vários projetos para o segundo semestre. Esperamos que nesse mês de junho a gente também retorne aos nossos serviços presenciais, né, porque já estamos sentindo muita falta desse momento de estar próximo de vocês, debatendo com vocês, que é outro momento diferenciado. Bom, Mais Estímulos, Centro de Estudo, Formação e Consultoria, empresa que eu sou diretor, coordenador e formador. Esse é o nosso contato, WhatsApp Business, e também o nosso e-mail, para onde vocês enviam os relatórios para certificação. Esse projeto 2021.1 iniciamos em janeiro, onde até hoje já temos ofertado quase 15 cursos, né, como eu acabei de falar. Para quem não me conhece, está chegando na sala agora, pegando carona aí nesse momento de formação online. Eu sou o professor Wilson Cândido, sou autor do livro Autismo Azul e de Todas as Cores, do livro Deficiência Intelectual e Síndromes Infantis, e tenho também 2 capítulos, um no livro Educação Inclusiva e Educação Especial, e outro no livro Autismo, um Olhar por Inteiro. Então são dois livros onde eu participo com capítulos falando também sobre o autismo. Acabei de ser agregado ao grupo de membros da Academia Internacional de Literatura Brasileira, fato esse que me honra bastante, pela contribuição das minhas 2 obras, né, para a formação de profissionais de todas as ordens. Quem está na sala, me dê um retorno aí de som e de imagem, para que eu possa continuar aqui a nossa apresentação. Aline, Alaide, Verônica, Tarcísia, me dê um retorno aí de como está a qualidade do som e da imagem, para a gente já seguir, sem demorar muito. Por favor, me dê um retorno.
Som e imagem estão ok, meninas? Por favor. Alguém pode dar um retorno aí de como está o som e a imagem? Quem está me ouvindo aí do outro lado, por favor, para a gente continuar. Obrigado, Hélida. Bom, vamos seguir. Começamos em janeiro com o curso de Neurociência e o curso de Orientação e Supervisão Profissional. Esse curso de Orientação e Supervisão Profissional teve um encontro por mês de janeiro e vai até junho. Em fevereiro tivemos o curso Autismo e Deficiência Intelectual e o curso de Neuropsicopedagogia, Atuação Profissional e Estratégias de Intervenção. Deixa eu só ver aqui se tem pessoas esperando lá no grupo. Só um minutinho. Para que eu possa encaminhar aqui para que as pessoas vejam e a gente não tenha participação entrando pela metade, né? Vamos voltar. Bom, mês de março a gente teve algumas formações. A gente teve AE em debate, função executiva e cérebro social, estimulação das habilidades prévias para a alfabetização de alunos com deficiência e recursos lúdicos e estratégias de intervenção. Foram 4 cursos durante o mês de março. No mês de abril, a gente teve o curso de paralisia cerebral e provas piagetianas. E no mês de maio, a gente teve um mini curso sobre autismo e neurociências. Esse é o curso de psicopatologia da infância e da adolescência, que a gente encerra no dia 26 de maio. E esse curso de vocês, Síndrome de Down, Deficiência Intelectual e as particularidades que envolvem o universo da Síndrome de Down, que a gente conclui no dia 27 de maio. Dia 30 de maio, já convido vocês a se inscrever a partir do grupo de WhatsApp no nosso seminário Mais Estímulos Online, que será no dia 30, um domingo, das 16 até as 20 horas, onde eu estarei com alguns convidados conversando sobre estimulação cognitiva e neuroplasticidade, o lúdico como ferramenta de mediação. Esse minicurso terá esse momento de conversa online e também será solicitado uma atividade domiciliar para que seja emitida uma certificação com carga horária de 40 horas. Será transmitido pelo nosso canal no YouTube. Nosso canal lá no YouTube é Wilson Cândido Braga. É só ir lá, se inscrever, ativar o sininho, porque será por aquele canal onde esse momento online, gratuito, irá acontecer. Portanto, quem tiver interesse, vai lá, se inscreve, manda mensagem para mim pelo WhatsApp, que está aí embaixo, onde tem grupos. Já temos 2 grupos com quase 500 participantes, então, quanto mais pessoas estiverem participando, melhor será para a disseminação dessa informação e também para alimentar aí as nossas páginas. Desde já, convido a se inscrever em todas elas. No mês de junho, a gente encerra o primeiro semestre de 2021 e esse projeto 2021.1 com mais 2 cursos, Estratégias Lúdicas e Estimulação Sensorial, que será em 3 encontros, do dia 2 de junho ao dia 16 de junho, e o curso de Protocolos de Avaliação em AEE, que será do dia 3 ao dia 17. Aqui tem 4 datas, mas serão 3 datas, 3, 10 e 17 de junho. E aí no dia 30 de junho, especialmente no dia 30 de junho, a gente encerra esse projeto de formação com 14 cursos com taxa de participação, um curso gratuito e um seminário, fechando aí esse ciclo do primeiro semestre de 2021.1. E é importante ficar atento para quem está participando dos cursos ou ainda quer participar de qualquer curso, que a data limite para a entrega de relatório é até o dia 30 de junho. Passou do dia 30 de junho, não mais iremos receber nenhum relatório e nenhuma certificação será mais emitida. Então, todos os relatórios que ainda podem ser entregues será até o dia 30/6. No dia 1º de julho, eu estarei enviando certificação de todos que enviaram os relatórios até o dia 30,
e aí a gente fecha o ciclo do primeiro semestre para já começar o nosso projeto 2021.2, que já vai começar no mês de julho, com muitas novidades. Já temos 10 novos cursos para acontecer online. Temos também alguns cursos que serão de forma presencial e também as nossas turmas de pós-graduação que estão funcionando online já terão voltado a partir de junho também presencial. E teremos, se tudo der certo, entre o mês de julho e o mês de agosto, um convite especial para vocês para uma grande novidade que ainda está em andamento, que por enquanto eu vou deixar apenas como grande novidade em andamento, mas que será uma novidade bem interessante para mim e para todos os meus seguidores e participantes de cursos que me acompanham aqui em Fortaleza e em todos os locais. A Mais Estímulos é essa empresa de consultoria que tanto oferece formação, como também trabalha com venda de material didático, livros com temáticas dentro dos nossos cursos e também com jogos educativos, terapêuticos, lúdicos que são usados aí nos espaços de intervenção clínica institucional. Atualmente a gente está fazendo entregas, não estamos atendendo presencial ainda, mas esperamos retomar presencial a partir do mês de junho, se Deus quiser, tá? Desde já convido a cada um de vocês a compartilhar essa mensagem para que a gente possa se inscrever aí no canal. Nosso canal já tem mais de 5.000 inscritos no YouTube. A gente quer atingir a meta de 10.000 até o final do ano. Temos quase 150.000 visualizações em nossos vídeos. E é importante que quanto mais pessoas estiverem inscritas, participando, melhor será para o nosso canal. Também nos segue aí no Instagram, Wilson Cândido Braga, onde a gente também tem uma meta a atingir até o final do ano de 20.000 seguidores. Já temos 15.000, está pertinho, depende aí das pessoas em se envolver nesse movimento de participação. É lá no Instagram e aqui também no Facebook, onde a gente posta cursos, jogos, pós-graduação e tudo mais que a gente trabalha pela Mais Estímulos, ok? Bom, voltando aqui para o nosso curso de formação Síndrome de Down, nós estamos usando como referência para esse curso o meu livro, o meu segundo livro, que é Deficiência Intelectual e Síndromes Infantis, onde temos um capítulo especial sobre a Síndrome de Down, sobre deficiência intelectual, sobre autismo e várias síndromes que podem ter tanto a deficiência intelectual quanto o autismo presentes. Então, é um dos livros de referência para esse curso que a gente tem apresentado desde o primeiro encontro. Mais outra referência também para a estimulação precoce da pessoa com síndrome de Down é o livro Estimulação Precoce, Inteligência Emocional e Cognitiva de 0 a 6 anos. O Manual de Avaliação Motora da Criança em Desenvolvimento, o Manual de Avaliação Motora Infantil de Alberta, um excelente livro para quem trabalha com reabilitação infantil. O Processamento Visual, Avaliação para Crianças em Alfabetização, é outra referência que a gente tem usado como dica para quem trabalha com o processo de ensino e aprendizagem. E o livro Estratégias Lúdicas para o Ensino da Criança com Deficiência, que são as referências que nós estamos utilizando durante esse curso de formação em Síndrome de Down. Bom, a gente já apresentou o que é a Síndrome de Down como condição cromossômica associada ao cromossomo 21. Mostramos que tanto pode ser pela trissomia livre, pela translocação e mosaicismo, que são os principais tipos de apresentação para a síndrome de Down. Dissemos que a maior parte dos casos da síndrome de Down está ligado à trissomia livre dos cromossomos, a trissomia 21, que é aquela mais estudada e mais conhecida, mas desde o último encontro a gente tem falado sobre comorbidades, quadros que estão associados a alguns casos de síndrome de Down e que podem tornar o desenvolvimento dessa criança um pouco mais complexo em função dessa presença comórbida de outros quadros diagnósticos. Então, nós mostramos na aula passada algumas comorbidades e a gente vai fechar hoje esse terceiro encontro apresentando outras tantas comorbidades que estão presentes
na pessoa com síndrome de Down, dependendo aí de cada caso. Em alguns vai estar presente, em outros não, mas são as possibilidades percentuais de apresentação comórbida. E no nosso último encontro a gente vai falar sobre estratégias lúdicas e de intervenção junto à pessoa com síndrome de Down. Então, continuando a falar sobre comorbidades, para entendermos bem comorbidades, é esse quadro junto, comórbido, que está associado ao quadro principal. A síndrome de Down é o diagnóstico principal, e o que vem junto dele, dificuldades visuais, auditivas, cardíacas, presença de diabetes, quadro convulsivo, são as situações que podem ou não estar associadas a algumas condições da síndrome de Down. Mas é importante que haja por parte da família esse entendimento, para que assim, precocemente, já seja analisado, avaliado pela equipe médica e qualquer estratégia de intervenção já seja tomada, tornando assim o desenvolvimento da criança muito mais funcional. Bom, a gente já apresentou alguns quadros comórbidos. Hoje vamos retomar a partir das apresentações de espasmos epilépticos. Crises convulsivas podem sim estar presentes em alguns quadros de síndrome de Down e demandam uma atenção especial para que essa percepção aconteça o quanto antes e qualquer processo de intervenção também possa ser viabilizado, facilitando assim o melhor desenvolvimento quanto à intervenção, e a desenvoltura da criança ao longo dos anos. Então vamos entender que espasmos epilépticos podem estar presentes aí em 5% dos quadros diagnósticos de síndrome de Down, que são aquelas crises ou ataques epilépticos raros, mas que requerem atenção médica. Em alguns quadros pode haver uma apresentação mais acentuada, em outros quadros nem sempre tão acentuado, talvez no nível mais brando de apresentação. Esses espasmos geralmente são raros em sua apresentação, mas geralmente podem ocorrer enquanto apresentação logo no primeiro ano de vida. E são caracterizados pela movimentação anormal do corpo, pela contração, trazendo aí um momento de inconsciência, onde esse rebaixamento acontece e a criança tem essa perda daquilo que acontece no seu entorno, podendo aí ter alguns comprometimentos quando não tratado. Esses espasmos epilépticos são também chamados de espasmos infantis. Alguns podem estar associados à síndrome de West ou ataques de Salahan, que são ataques epilépticos raros que podem ocorrer também em crianças pequenas com diagnóstico de síndrome de Down. Eles acontecem em crianças também sem a condição da síndrome de Down, em pelo menos um caso a cada 2.000 indivíduos. Então, espasmos convulsivos podem estar presentes na vida de qualquer criança, mas em se tratando de crianças com síndrome de Down, 5% delas podem ter essa apresentação logo no primeiro ano de vida. Então, os espasmos mais comuns em crianças com alguma dificuldade no processo de neurodesenvolvimento, manifestando-se aí em cerca de 5% das crianças com Down, são muito mais suscetíveis, pela própria condição da síndrome de Down, elas tornam-se muito mais suscetíveis à ocorrência desse tipo de situação convulsiva, comparando-se aí com as crianças que não apresentam o quadro de síndrome de Down. Então, há um percentual significativo. Na população em geral, nas crianças em geral, uma a cada 2.000 crianças podem ter espasmos convulsivos. Nos quadros de síndrome de Down, 5% deles podem apresentar algum tipo de epilepsia. Então, são muitos os tipos de epilepsia. É importante a família ficar atenta a esses espasmos epilépticos, para que haja por parte dessa observação uma informação mais coerente durante a consulta médica e assim o processo de intervenção a partir de anticonvulsivantes possa também ser viabilizado. Então, eles ocorrem em crianças pequenas, normalmente até o primeiro ano, até os 12 meses, e a apresentação desses espasmos, que podem ter diversos tipos de apresentação, ele se dá quando a criança apresenta a cabeça inclinada para frente, de repente, no momento de atividade, ou também se dá por movimentos rápidos
bruscos de braços e pernas. Também pode acontecer a partir de movimentos curtos, geralmente de menos de 1 segundo, que são aquelas microconvulsões, ou ainda em movimentos em série, com pequenos intervalos entre uma convulsão e outra, entre uma movimentação e outra. O que pode ser observado nesse sentido? Então, os espasmos convulsivos epilépticos geralmente ocorrem, como eu disse, até os 12 meses, mas esses primeiros episódios costumam acontecer já entre o 3º e o 6º mês de vida. Então, os pais percebem que a criança inclina a cabeça para frente de uma forma repentina, dando aí um sinal de que pode ter tido um rebaixamento de consciência. Às vezes também há uma percepção dos movimentos rápidos de braços e pernas, deixando aí a criança incomodada, desconfortável. Alguns movimentos mais curtos podem durar pouco mais de 1 segundo e podem também acontecer repetidamente, com intervalos pequenos entre uma movimentação involuntária e outra. Por isso é importante ficar atento para que haja por parte dessa observação um relato real durante o momento de consulta médica, né? Esses espasmos podem acontecer assim que a criança acorda, por isso que é importante a família observar. E algumas famílias também percebem que pode, em alguns casos, haver uma pausa ou uma regressão no desenvolvimento da criança durante esse período de apresentação das crises convulsivas. Por isso que é mais um fator para se observar, porque quando não tratado, ela pode interferir no desenvolvimento da criança. Ela também pode ficar menos interativa, mais quietinha, passar a sorrir menos, como se tivesse alguma coisa provocando qualquer desconforto nesse contexto da apresentação do quadro convulsivo. Então, os tipos de epilepsia são inúmeros, desde aquele refratário que a gente mal conhece, até os quadros convulsivos particulares, que são esses que se apresentam por movimentação rápida, brusca, contração, e rebaixamento de consciência. Então, existem movimentos incomuns que podem não ser espasmos epilépticos? Pode acontecer, sim. Os bebês pequenos podem fazer movimentos involuntários por muitos motivos diferentes. Alguns podem ter um reflexo de sobressalto, se assustar e se contrair, como se estivesse tomando um susto frente a um barulho. É muito natural esse reflexo se apresentar até o 4º mês de vida, que é um reflexo chamado reflexo de Moro, que a criança se assusta, se estende inteira, depois se flexiona inteira e chora. Esse reflexo tem que desaparecer e ele não é uma crise convulsiva. É um reflexo natural que vai desaparecer conforme a criança vai se desenvolvendo. Alguns bebês podem curvar as costas ou se sentir incomodados se o leite voltar do estômago como refluxo. Isso é um refluxo que acontece com muita frequência também em bebês com síndrome de Down. Muitas crianças, principalmente aquelas que têm qualquer dificuldade no contexto de aprendizagem, também podem, de alguma forma, apresentar movimentos fora do comum. Estou falando isso para a gente entender que nem todo movimento incomum pode ser chamado de crise convulsiva. Alguns bebês podem fazer movimentos parecidos com os que ocorrem durante uma crise convulsiva, mas, quanto aos resultados de testes, podem se apresentar dentro da chamada normalidade. Pode ser que, nesse caso, uma criança diagnosticada, por exemplo, com mioclonia infantil benigna, não esteja dentro de uma condição mais grave para qualquer tipo de apresentação. Essa condição não requer tratamento e melhora conforme a criança vai crescendo e vai se desenvolvendo. Portanto, nem todo movimento incomum pode ser classificado como um espasmo convulsivo ou epiléptico. Atenção, dentro das situações de epilepsia ou crise convulsivas, que é uma das comorbidades em 5% das pessoas com síndrome de Down, é importante que a família entenda a necessidade das consultas neuropediátricas regulares e quando acontecer esses movimentos de apresentação incomum de contração muscular, de movimentos repetitivos dentro desse quadro convulsivo, que a família faça registros de vídeos para mostrar para o médico. Isso vai ajudar aí durante o diagnóstico e a identificação desses espasmos. É importante anotar a data e o horário de quando isso acontece, a recorrência, desde quando tem acontecido, o que pode provocar durante qualquer tipo de ação diária
a repetição desse tipo de convulsão, e isso auxilia durante a consulta com o médico. Descrição do episódio, prestar atenção à cor das diferentes partes do corpo da criança, ela ficou pálida, se ela não ficou, o que ocorreu antes, se ele dormia, se ele brincava, em que momento aconteceu, ou posterior a que momento aconteceu essa convulsão, para que assim haja uma compreensão melhor durante a consulta com o médico, ok? Bom, mais uma comorbidade muito recorrente em muitos quadros de síndrome de Down. Visão. Lembrando que a gente está apresentando de uma forma bem superficial essas comorbidades, e após cada aula a gente está enviando junto com os slides cartilhas específicas de cada comorbidade que a gente está apresentando. A gente já enviou algumas cartilhas, e agora, quando a gente acabar a aula de hoje, a gente encaminha também as cartilhas das comorbidades que conversamos nessa aula de hoje. Ok, turma? Bom, é comum se observar em muitas crianças com síndrome de Down alguns problemas visuais, desde um prejuízo no campo visual, na percepção visual para perto, para longe, e aí a gente entende que nesse contexto, problemas de visão que afetam as crianças com diagnóstico de síndrome de Down são os mesmos que podem ocorrer com qualquer outra criança, mas tendem a acontecer com mais frequência e de forma mais acentuada nas crianças com síndrome de Down. Desde cedo, já é importante observar, porque o não tratamento, o não uso de recursos ópticos precocemente pode interferir aí em outras etapas importantes do processo de ensino e de aprendizagem e do próprio desenvolvimento da criança enquanto orientação e consciência espacial. Então, os problemas de visão em pessoas com síndrome de Down são os mais comuns de se relatar, são esses que a gente vai apresentar agora. Por causa do atraso no desenvolvimento da fala, algumas crianças com a trissomia 21, às vezes precisam fazer exames oculares, que foram exames criados para crianças que não conseguem, de alguma forma, se comunicar. Então, existe uma forma de avaliação desse prejuízo visual por parte do oftalmologista, que é especial, específica para algumas crianças com dificuldades no processo de comunicação. Crianças com síndrome de Down podem ter dificuldade de fala, podem ter dificuldade de comunicação, e sendo um exame diferenciado, facilita durante a abordagem do oftalmologista nesse processo. As crianças que têm cardiopatias congênitas, em geral, não enfrentam problemas, nesse contexto das situações de intervenção maior, caso precisem de uma cirurgia, por exemplo. Mas é melhor sempre consultar o cardiologista, porque já falamos na aula anterior que metade das crianças com síndrome de Down podem ter cardiopatias congênitas. Portanto, o tratamento da cardiopatia deve acontecer antes de outra intervenção cirúrgica qualquer, se houver necessidade. Para a gente entender melhor essa questão das situações visuais das pessoas com síndrome de Down, como as imagens são formadas no nosso campo visual? Primeiro, quando olhamos para algum objeto, a imagem atravessa a córnea e chega à íris do nosso olho, que vai regular a quantidade de luz que é recebida por meio da pupila. Através da pupila, essa imagem chega ao cristalino e ela é focalizada sobre a retina. Na retina, os raios de luz que chegam até esse campo são transformados em impulsos eletroquímicos. E dessa forma são enviados pelo nervo. É assim que acontece a percepção visual. Quando a gente fala de crianças com síndrome de Down e de prejuízos associados ao campo visual, destacam-se aqui catarata congênita, estrabismo, hipermetropia, síndrome de Down. Tá ok aí a internet de vocês. Aqui deu uma parada na minha, deixa eu ver se é a internet. Só, pronto. Tudo ok com a internet de vocês? Porque a minha deu uma paradinha aqui, só pra gente ver se tá tudo ok aí
com a internet de vocês. Me dá um retorno aí sobre a internet de vocês, está tudo ok? Alguém pode me dar um retorno sobre a internet, se está ok, chegando som e imagem, porque para mim deu uma paradinha aqui, eu quero ver se está chegando para vocês. Tudo certo com som e imagem? Alguém pode dar um retorno, por favor? Voltou, né? Ok. Bom, para a gente entender quais são essas dificuldades associadas aos prejuízos visuais, vamos entender que catarata congênita é uma turvação indolor do cristalino. Está parado, Aline, aí? O áudio está chegando? A imagem está parada? Quem mais está com dificuldade na internet? Tá ok, Welly? Daí, imagem e áudio. Mais alguém pode dar um retorno do som e da imagem, por favor, para a gente continuar? Tá ok? Obrigado. Bom, catarata congênita, uma das comorbidades visuais na pessoa com síndrome de Down, é uma turvação indolor do cristalino que está presente no nascimento ou logo após o nascimento. O estrabismo, que é quando os olhos apontam em diferentes direções, está presente em 20% dos quadros de síndrome de Down. Hipermetropia, que é a dificuldade para ver de perto, mas que também pode afetar a visão para longe, está presente em 40% das pessoas com síndrome de Down. Miopia, dificuldade para ver de longe e visão para perto considerada normal, está presente em 14% das pessoas com síndrome de Down. Astigmatismo, a imagem que é distorcida ou desfocada, está presente em 30% das pessoas com síndrome de Down. E o nistagmo, que é o movimento involuntário dos olhos, pode estar presente em 10% das pessoas com síndrome de Down. Olha só, quem está com dificuldade na internet, saia e entre de novo, porque aqui está normal. Estou acompanhando pelo computador e pelo celular e está normal. Às vezes é a própria internet da pessoa. Então saia e entre de novo, porque volta ao normal, tá bom? Porque, pelo que eu estou observando aqui, está funcionando normal, ok? Mas pode ser que seja a sua própria internet, viu, Daiane? Veja aí. Essas são as principais dificuldades ou comorbidades presentes enquanto prejuízos visuais. Quanto à capacidade auditiva, é sempre importante reforçar que todas essas áreas que a gente está apresentando devem ser consultadas junto à família e ao médico para se observar precocemente qualquer tipo de situação que esteja em prejuízo e assim possa haver intervenção precoce, desde estimulação até outras ferramentas de intervenção, em alguns casos até processos cirúrgicos. Então, há mais uma comorbidade que é comum de se observar em alguns quadros de síndrome de Down, são os prejuízos auditivos. Entendendo aqui que esse campo sensorial, quando em prejuízo, pode trazer reflexos e comprometimento em diversas outras áreas do desenvolvimento da criança. Então, na audição, 75% das pessoas com síndrome de Down vão apresentar alguma perda auditiva ao longo da vida, da infância até a terceira ou melhor idade. Então, desde sempre se faz importante acompanhamento
com avaliação fonoaudiológica, audiológica, né, para se observar se existe aí qualquer perda que possa demandar outras estratégias mais funcionais junto a esse sujeito. Nas crianças, a causa mais comum das perdas auditivas pode estar associada ao fluido na orelha média, que, caso não tratado, pode comprometer a linguagem e a aprendizagem. Então, essa é uma imagem, né, da estrutura do ouvido, desde a entrada até a transformação da informação sensorial em algo discriminado e reconhecido. Então, o mecanismo para a audição ele se dá da seguinte forma: o ouvido transforma os sons que chegam a partir das informações sensoriais do meio em sinais elétricos que serão transformados por todo um processo, desde a captação desse som até a interpretação que o cérebro faz acerca desse som. Então, os sons alcançam a orelha média, passam pelo conduto auditivo externo, que é o canal do ouvido, e atingem o tímpano. O tímpano será vibrado, e essas vibrações do tímpano chegam até 3 pequenos ossos da orelha média, chamados martelo, bigorna e estribo, que vibram e amplificam o som como um sistema de alavanca. As vibrações amplificadas são conduzidas aos líquidos da orelha interna, cóclea. Em seguida, atingem as células receptoras desses sons, que transformam essas vibrações em impulsos elétricos. Esses impulsos elétricos vão caminhar através do nervo auditivo até o cérebro, né, que vai perceber o som e interpretar para que haja uma compreensão sobre aquilo que chegou a partir desse mecanismo da audição. Essas são as situações dentro da comorbidade de situações ligadas à audição mais comuns de se perceber na pessoa com síndrome de Down. Então, a gente não se aprofundou aqui em muitos detalhes dessa comorbidade, porque demanda aí avaliação específica, né, tanto médica quanto fonoaudiológica, para se observar questões particularizadas. Mas, no contexto geral, essa situação ligada ao fluido da orelha média é a causa mais comum de algumas perdas desde a infância e que vai acontecer gradativamente em 75% das pessoas com síndrome de Down ao longo da vida. Pequenas perdas até perdas mais significativas. Mais uma comorbidade que é importante de se estudar na pessoa com síndrome de Down: alterações no sangue. Existem algumas diferenças nas contagens das células sanguíneas em pessoas com síndrome de Down e também uma chance maior de desenvolverem leucemias. Por isso é importante também uma observação um quanto antes, uma investigação precoce para detectar ou não essa possibilidade e assim as intervenções possam precocemente acontecer. Lembrando que desde a primeira aula que a gente fala no tocante à pessoa com síndrome de Down, da importância da estimulação precoce em qualquer das situações. A partir da primeira ou segunda semana de vida, todos os processos de intervenção precoce já vão e devem acontecer na pessoa com síndrome de Down, por entendermos que se trata de um quadro diagnóstico onde a criança já tem um prejuízo em relação a uma criança neurotípica, que ainda não aparece, né, que não tem nenhum tipo de comprometimento no seu processo de desenvolvimento. Alguém está falando que parou de novo. Tá ok, Verônica, agora? Tá só um pouquinho lento a internet, mas eu acho que tá ok aqui também onde eu estou acompanhando, tá bom? Crianças com síndrome de Down precisam ter a audição, né, testada regularmente, mas também precisam ter exames de sangue realizados para que haja uma observação sobre qualquer tipo de vulnerabilidade que possa acontecer nesse contexto. Eu acho que a gente pulou aqui um slide, mas vamos só... Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, que eu acho que o slide pulou aqui. A gente vai voltar aqui um pouquinho só para a questão das perdas auditivas, né? Que a gente deu por encerrado ali. Mas vamos só ver aqui que deu uma paradinha aqui no slide. Deixa eu só organizar aqui, peraí.
Deixa eu só retomar aqui um pouquinho, que deu uma parada aqui no slide. Pronto. Só retomando aqui um pouquinho a questão dos prejuízos auditivos, é importante lembrar que existem alguns protocolos que são aplicados, né, pela Associação Americana de Pediatria para que haja um trabalho de observação junto a essas questões auditivas da pessoa com síndrome de Down entre os 6 meses de vida e o terceiro ano, né, por se entender que é o período onde acontece uma maior recorrência de algumas situações ligadas a esse líquido na orelha média que pode comprometer esse desenvolvimento ou estar presente enquanto perda auditiva. Eu dei só uma mexidinha aqui no slide porque ele deu uma parada. Se em algum momento, por exemplo, do desenvolvimento da criança, a família perceber que ela não está ouvindo bem, é importante que ela busque por um profissional especialista para fazer os testes audiométricos específicos, né? O BERA, por exemplo, é um teste bem usual para que haja essa interpretação de qualquer situação onde se detecte perda ou não da capacidade auditiva. Porque essa perda pode trazer diversos outros comprometimentos no desenvolvimento da criança. A perda mais significativa que justifica alguns prejuízos auditivos é esse fluido na orelha média, que a gente tem citado lá desde o slide anterior. Então, essa questão pode ser tratada de várias formas, que incluem desde inserção de tubos de ventilação no tímpano, cirurgias no contexto, né, do aparelho auditivo, e sempre lembrando que é necessário que a criança seja avaliada por um profissional especialista. Não é só achar que a criança tem dificuldades auditivas e assim buscar por qualquer tipo de intervenção, mas sim buscar por profissionais que sejam habilitados para esse fim, ok? Quanto às questões das alterações sanguíneas, são aquelas que a gente apresentou, enquanto vulnerabilidade maior das pessoas com síndrome de Down de apresentarem situações para quadros de leucemias. Portanto, é importante uma avaliação desde cedo e um acompanhamento periódico a partir de exames de sangue para ver se existe ou não, nesse quadro particular, qualquer tipo de vulnerabilidade. O slide deu uma misturadinha aqui, mas eu já organizei aqui apresentando para vocês. E quando for enviar, eu dou um jeito de organizar antes de fazer o envio, tá certo? Acho que foi a internet que mexeu um pouquinho aqui. Alterações comórbidas, que a gente começou a apresentar hoje, ligadas a quadros convulsivos, problemas visuais, problemas auditivos, alterações sanguíneas, são as comorbidades que a gente acabou de citar, que podem estar presentes em percentuais significativos de quadros de síndrome de Down. Uma alteração muito recorrente em função de várias situações são as alterações ortopédicas, que pode estar presente aí em diversos quadros de síndrome de Down. Lembrando que lá nas primeiras aulas a gente falou de uma característica muito forte presente na pessoa com síndrome de Down, que é hipotonia muscular, flacidez muscular generalizada. Isso faz com que as articulações tenham um movimento maior, correndo mais risco de desarticular, de ter subluxação, de ter luxação. Em função disso, pode acontecer um pé plano, sem essa cava, né? Que é uma das situações que facilita o equilíbrio durante a posição de pé, durante a marcha, durante a execução de qualquer atividade de coordenação motora ampla, e que na pessoa com síndrome de Down esse pé plano é muito presente, alterações de coluna são muito presentes, principalmente em função desses prejuízos na musculatura. Vamos conhecer um pouquinho sobre alterações ortopédicas. Como consequência da frouxidão ligamentar e da hipotonia muscular, pessoas com síndrome de Down podem apresentar vários tipos de condições ortopédicas, desde um movimento amplo, que pode comprometer as articulações, até alterações na estrutura corpórea. Entre as principais alterações ortopédicas estão instabilidade crânio-vertebral, que está presente entre 15% e 30% dos casos de síndrome de Down. Essa instabilidade crânio-vertebral
Se caracteriza pelo excesso de movimento entre duas vértebras, aquelas lá do alto da coluna, trazendo aí comprometimentos de ordem maior, né, nessas questões da motricidade ampla. 50% dos casos de síndrome de Down apresentam uma possibilidade maior de comorbidade em escoliose, além de pé plano ou pé chato, que é aquele pé reto, sem aquela cava, que dificulta a marcha e ainda compromete a estrutura corpórea, tornando os joelhos mais aproximados e uma marcha com um padrão voltado mais para dentro. Então, esse pé plano, pé chato, é essa ausência ou diminuição do arco medial plantar, que é mais conhecido por nós como curva do pé. Quanto à instabilidade crânio-vertebral, muitas pessoas com síndrome de Down, como a gente citou, até 30%, vão apresentar uma instabilidade no pescoço, que é o que a gente chama de instabilidade crânio-vertebral, que envolve instabilidade atlanto-axial, que é a mais comum, e atlanto-occipital. A coluna vertebral, que a gente conhece como espinha dorsal, é esse conjunto de ossos com formatos específicos, que são as vértebras, um se movendo em cima do outro em constante harmonia, coordenado e harmônico. O movimento ocorre em várias articulações e a estabilidade delas depende da força dos ligamentos que unem os ossos. Dependem do tônus muscular que vão circundar e sustentar esses ossos. E aí a gente já pensa logo na pessoa com síndrome de Down, com flacidez, com hipotonia muscular, que já vai dificultar essa estabilidade enquanto estrutura, né, muscular e óssea. A medula espinhal, que é um feixe de nervos que atravessa um canal que percorre o centro interior da coluna vertebral, né, das vértebras, ele vai ser deslocado dessa posição habitual em função dessa estabilidade prejudicada dos ligamentos musculares. Esses nervos, né, que estão nesse conjunto de feixes da medula espinhal, levam informações ao cérebro, ou do cérebro para os músculos, principalmente dos braços, pernas e troncos. Então, é esse o conjunto de organização que nos dá a capacidade de uma estabilidade crânio-vertebral. E em se tratando de pessoas com síndrome de Down, torna-se uma instabilidade, porque tem comprometimento nesse contexto. Quanto aos pés planos, crianças com síndrome de Down têm uma chance maior de apresentar esse pé plano, como a figura está mostrando, sem a cava, tornando a marcha um pouco para dentro e as pernas com um movimento mais voltado para dentro. Isso se dá em função da hipotonia muscular e principalmente da frouxidão ligamentar, que é essa flacidez que se dá nos ligamentos, dificultando uma sustentação maior do músculo no entorno aí do osso onde ele está envolvendo essa articulação. Fatores esses, hipotonia e frouxidão ligamentar, que contribuem para a mobilidade excessiva das articulações. Por isso que algumas crianças com síndrome de Down, se você abrir os braços dela até as costas, praticamente o movimento acontece. Que não é para acontecer porque vai causar uma desarticulação, por exemplo, na articulação do ombro. Então, esses ossos dos pés, por exemplo, não estão devidamente estabilizados e alinhados para a pessoa ficar de pé com uma segurança maior e também caminhar de forma adequada. O pé plano, que é esse pé que a gente mostrou aí na imagem, é esse pé com ausência ou com diminuição do arco medial plantar, da cava, né, ou da curva do pé. O grau de pé plano na pessoa com síndrome de Down ou em qualquer outra pessoa vai variando conforme as situações que se apresentam. Se continuar sem tratamento, a criança pode desenvolver uma maior deformidade nas articulações do tornozelo e do joelho. O uso contínuo desse padrão de postura inadequado ao ficar de pé e caminhar vai causar ao longo do tempo desconforto e dor na criança que apresenta essa condição de pé plano. Por isso é importante precocemente consultar profissionais especialistas para ver a possibilidade de palmilhas, né? Em alguns casos até correção cirúrgica, dependendo aí da gravidade de cada situação. Escoliose.
outra comorbidade dentro das situações ortopédicas. Cerca de 50% das pessoas com síndrome de Down apresentam escoliose, que é o que chamamos de desvio da coluna, que será diagnosticado por um profissional da saúde e encaminhado para um especialista para avaliação e tratamento adequado. A escoliose é quando a coluna vertebral ela faz uma curva, conforme a imagem está apresentando aí para vocês. O especialista que vai tratar desse tipo de situação específica, o ortopedista, o fisioterapeuta, mas é mais comum passar primeiro pelo ortopedista, pode recomendar exames radiológicos regulares para acompanhar o desenvolvimento dessa curva, pode encaminhar o uso de órteses, como coletes externos, corretivos, né, que vão auxiliar aí também nesse desenvolvimento, evitando que haja uma progressão dessa curva, dificultando qualquer tipo de ação, né, quanto psicomotricidade dessa criança. Se necessário, em alguns casos, também pode ser indicado uma correção cirúrgica, em caso em que a condição possa, de alguma forma, interferir no processo de respiração pela deformidade que a coluna vai provocar no tórax, consequentemente diminuindo o espaço para os pulmões funcionarem de forma ampla enquanto processo de respiração. Portanto, a escoliose ela deve ser acompanhada, é uma condição que merece atenção especial, porque ela pode trazer outros comprometimentos quando não tratada precocemente. A instabilidade do pescoço é o que gera maior preocupação em pessoas com síndrome de Down. Então, médicos, familiares, professores e qualquer outra pessoa que faça parte da vida da pessoa com síndrome de Down deve ficar atento para observar se há desconforto na criança quanto a esse pescoço instável. Apesar de alguns dos danos graves causados por essa instabilidade crânio-vertebral serem muito raros, quando eles ocorrem, podem também ser devastadores. Em alguns casos mais graves, até acarretando em paralisia. Em casos extremos, até a morte. Então, é importante a gente estar ciente dos sintomas para distinguir uma pessoa com problemas de coluna cervical, como escoliose, e que, consequentemente, esteja mais propensa a uma luxação crânio-vertebral. Então, os problemas ortopédicos são, sim, merecedores de atenção especial, desde cedo, para que haja fortalecimento muscular, intervenção precoce e assim se tenha ganhos significativos no desenvolvimento da criança. Com relação às outras questões ortopédicas, é importante prestar atenção aos possíveis sintomas, já que a anormalidade ligada ao quadril, joelho e pés vão também interferir de alguma forma na execução de qualquer atividade motora que a criança possa organizar, tanto de ordem fina quanto ampla, grossa. O quanto antes as alterações ortopédicas forem percebidas, encaminhadas e diagnosticadas, maiores serão as chances de se pensar em medidas terapêuticas e preventivas como a avaliação ortopédica, intervenção fisioterápica, o uso de órteses com orientação do terapeuta ocupacional e assim melhores resultados vão acontecer frente a essas alterações ortopédicas que estão presentes em um percentual significativo de pessoas com síndrome de Down. Ok? Até aqui tudo bem, turma? Acho que a internet voltou direitinho, tá tudo ok, mas sempre bom dar um retorno para a gente ficar aqui acompanhando vocês. Tudo certinho aí? Me dê um retorno antes de continuarmos a falar sobre saúde bucal e algumas situações que podem ser percebidas pelo dentista, né, pelo profissional dessa área, tocante aos cuidados com a saúde bucal da pessoa com síndrome de Down. Aguardando o retorno de vocês quanto à qualidade do som e da imagem, para que a gente possa continuar a nossa terceira aula sobre síndrome de Down e as suas principais particularidades. Quem pode dar um retorno aí, por favor? Ok, Wélida, obrigado. Saúde bucal. Outra situação que pode trazer comorbidades que merecem atenção especial por parte do dentista, de quem trabalha com esse cuidado direcionado à saúde bucal da criança. Então,
Alguns problemas bucais comuns na criança com síndrome de Down, ou na pessoa com síndrome de Down, porque isso vai da infância até a vida adulta. Pode estar ligado aí a essa língua aumentada por uma flacidez muscular, que é a chamada pseudomacroglossia, que é esse padrão aumentado da língua, além de fissuras nessa região, maior prevalência de anormalidades nas formas de organização dos dentes, recorrência de manchas dentárias, atrasos na erupção de alguns dentes ou estagnação da saliva. São algumas das situações observadas por parte do dentista, portanto, também, como qualquer criança, se faz importante desde cedo um acompanhamento com o profissional. E aí a gente já tem diversos profissionais da área odontológica que já trabalham com um atendimento diferenciado junto à criança com qualquer dificuldade. Nesse contexto da saúde bucal, algumas questões odontológicas mais comuns, mais observadas na pessoa com síndrome de Down, como a gente acabou de citar, são a erupção dentária tardia e a organização e distribuição dos dentes de forma irregular, e em alguns casos a presença de bruxismo, que é esse movimento de ranger os dentes um sobre o outro, travando muitas vezes essa articulação, que conforme o passar do tempo pode haver desgaste do esmalte dentário, provocando também um outro desconforto que a gente conhece como ATM, que é esse desconforto na articulação, né, para a movimentação bucal. Então, uma situação que merece uma atenção especial, porque é muito recorrente nas crianças com síndrome de Down, ok? Bom, a gente chegou num ponto das comorbidades da pessoa com síndrome de Down, que na minha opinião é o quadro de alterações que mais traz situações que merecem atenção especial, que são as alterações dermatológicas observadas nas pessoas com síndrome de Down. Aqui eu vou apresentar vários tipos diferentes de situações que podem aparecer em alguns quadros de síndrome de Down. Todas essas informações que eu estou passando para vocês, elas vão estar com maior detalhe nas cartilhas que eu vou encaminhar para vocês após a aula, que vocês vão em algum momento consultar, além de consultar também os slides que estão mais resumidos e bem organizados para que haja melhor compreensão por parte de vocês. Então, alterações dermatológicas. Vejo que desde o momento inicial que a gente tem falado sobre síndrome de Down, a gente está falando da importância de uma abordagem multidisciplinar. Pediatra, neuropediatra, dentista, ortopedista, cardiologista, terapeuta, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, dermatologista. Então, diversos profissionais vão precisar ser consultados para que haja um olhar aprofundado sobre qualquer situação que possa comprometer o desenvolvimento da criança com síndrome de Down, tá bom? Vamos lá. As principais alterações dermatológicas. A maioria das pessoas com síndrome de Down possuem uma característica bem conhecida por muitos de nós. Pele bem seca, ressecada, áspera, que pode apresentar aí algumas alterações importantes, como manchas na pele, que são os lentigos, língua fissurada, que a gente mostrou lá nas alterações bucais, alopécia areata, que é a queda do cabelo em algumas partes do couro cabeludo, dermatite seborreica e vitiligo, que é a perda de pigmentação da pele, alterações, dermatológicas que podem, de alguma forma, apresentar alterações de imunidade, o que pode levar também a uma maior incidência de infecções cutâneas a partir do contato com bactérias, fungos ou vírus. Então, as principais alterações que a gente pode apresentar agora são xerose, que é essa pele excessivamente seca que está presente em 70% das pessoas com Down. Ela está relacionada à diminuição dos óleos na superfície da pele. Os principais sinais e sintomas da xerose são pele seca, que pode ficar esbranquiçada e apresentar escamação, especialmente na região dos braços e pernas. É possível que, em função disso, aconteçam também
o surgimento de pequenas rachaduras que pode provocar desconforto na criança. O quadro pode se agravar principalmente em áreas mais frias ou em períodos frios de inverno, quando o ar é mais seco, provocando mais ressecamento ainda nesse contexto da pele dos braços e pernas, enquanto a apresentação xerose, que é presente em 70% das pessoas com síndrome de Down. Queratose pilar, outro tipo de alteração dermatológica muito recorrente nas pessoas com síndrome de Down. É uma condição comum de pele que provoca bolinhas chamadas pápulas. Elas são ásperas e pequenas, se assemelham às acnes e geralmente têm uma cor branca, mas também podem ser avermelhadas. Ocorrem em 30 a 40% das pessoas em geral, mas é mais comum se observar nas pessoas com síndrome de Down. A queratose pilar, ela ocorre a partir do acúmulo de queratina, uma proteína que faz parte da barreira de defesa da nossa pele. Quem tem pele seca ou apresenta outras condições de pele, como dermatite atópica, corre mais risco de apresentar queratose pilar. Então, os principais sintomas da queratose pilar, que são essas bolinhas conforme a imagem, são presença de pequenas manchas brancas ou avermelhadas na pele, principalmente na região dos braços, das pernas, nádegas e bochechas, que deixam a pele com aspecto ásperos. E isso pode provocar uma sensação de coceira, causando aí, inclusive, uma irritação durante esse momento de desconforto que a pessoa apresenta. Eu estou vendo que a internet parece que está lenta em um aplicativo e no outro não. Para você está chegando ok a informação aí? Eu estou vendo que ela está diferente aqui no celular. Me deem um retorno da qualidade da internet de vocês aí, por favor, com rapidez, para a gente não perder tempo. Tá ok com a internet de vocês, turma? Vamos responder com mais agilidade. Para a gente não perder muito tempo. Imagem e som tá ok? Ok. Só quem me responde é a Welda, né? Agora a Aline respondeu. Obrigado, Welda. Dermatite seborreica. 1/3 das crianças com síndrome de Down podem apresentar dermatite seborreica, que é esse vermelhidão e descamação com coceira em áreas de maior concentração de glândulas sebáceas, né, como o couro cabeludo, partes do rosto, como sobrancelha, os cantos do nariz, atrás das orelhas. É considerado uma doença dermatológica de caráter crônico, com períodos que podem piorar e outros períodos de melhora. E o estresse que a pessoa pode vivenciar em algum momento agrava a condição de apresentação da dermatite seborreica, apesar de não ser a causa provocadora. Mas o estresse aumenta a sensação de apresentação desse vermelhidão com descamação. É uma doença crônica, como eu já disse, não contagiosa e também não está relacionada à falta de higiene. É uma condição dermatológica que precisa ser tratada. Os principais sinais e sintomas da dermatite seborreica são lesões avermelhadas com escamação e coceira, e quando no couro cabeludo, essa descamação pode se soltar e cair em pequenos fragmentos, dando origem ao que chamamos popularmente de caspa, que é muito recorrente em pessoas com síndrome de Down. Acontece nas pessoas em geral, sim, mas tem uma apresentação mais recorrente nas pessoas com síndrome de Down.
Hipercarotenemia, mais uma alteração dermatológica na pessoa com síndrome de Down. Por isso que eu disse anteriormente que é o quadro de comorbidades que mais traz presenças de situações que devem ser tratadas por dermatologista. É possível que alguns indivíduos com síndrome de Down não metabolizem bem o excesso de beta-caroteno contido nas frutas e nos legumes amarelos, como mamão, laranja, cenoura e abóbora, e acabem desenvolvendo essa condição caracterizada pela coloração amarelada da pele. É muito percebido nas mãos da criança com síndrome de Down em algum momento essa característica amarelada, como dificuldade de metabolização do excesso de caroteno que está presente em frutas como mamão, laranja, cenoura e abóbora. Os principais sinais e sintomas são: o único fator aparente enquanto apresentação é essa tonalidade amarela e uma tonalidade alaranjada nas mãos, né? Na palma das mãos, na sola dos pés, no rosto e em outras partes do corpo. É o sinal e sintoma mais recorrente da hipercarotenemia presente nas pessoas com síndrome de Down enquanto comorbidade dermatológica. Lentigos, uma condição benigna, causada pela exposição excessiva ao sol, que faz com que a pele apresente manchas de cor castanha ou enegrecida com superfície plana. O surgimento das manchas se deve não só ao aumento do número de melanócitos, que são as células que produzem a melanina, né, que é esse pigmento que dá cor à nossa pele, mas também ao aumento da produção de melanina por esses melanócitos. Os lentigos não apresentam sintomas, né? Não há sintomas característicos. O único sinal visível são as manchas amarronzadas, castanhas ou de cor mais escura, que ocorrem em geral em áreas expostas à radiação ultravioleta do sol, como o dorso das mãos, o antebraço, pescoço e face. Com o tempo, elas aumentam em número e tamanho, dependendo da forma como a pessoa está mais exposta ou não ao sol. Lembrando que nas pessoas com síndrome de Down existe uma vulnerabilidade maior para comorbidades dermatológicas, assim como outras comorbidades já citadas até aqui. Acantose nigricans, mais uma comorbidade dermatológica. É uma alteração que deixa essa região da pele do pescoço com características grossas e escuras, né, com aspecto verrucoso, como se fosse uma camada que vai criando aí uma densidade característica, tornando essa pele um pouco mais grossa enquanto aspecto. A obesidade, o diabetes, que a gente já falou, que é uma condição que pode estar presente em alguns quadros, por isso da importância de avaliação sanguínea, e as disfunções da tireoide, que a gente mostrou na aula anterior, também são fatores que vão contribuir para o surgimento da acantose nigricans, que é essa característica de escurecimento e de pele grossa na região, principalmente da região do pescoço. Os principais sinais e sintomas mais evidentes são as áreas escuras e grossas nessas regiões de dobras e pregas, como pescoço, pés, mãos, virilha e axilas. As lesões, que geralmente surgem de forma progressiva e gradual, não têm nenhuma sensação de desconforto e dor, mas pode causar sensação de coceira, de desconforto, fazendo com que a pessoa possa se irritar em algum momento em função disso. Ok, Silvânia? Mais uma alteração dermatológica, língua geográfica, presente em 10% das pessoas com síndrome de Down. São lesões benignas, com características de placas vermelhas e lisas na língua, com bordas irregulares e salientes, de diferentes tamanhos e que possuem o aspecto de um mapa, por isso o nome língua geográfica, porque se assemelha a mapas de algumas regiões. Os principais sinais e sintomas variam dependendo de cada caso, podendo também haver sensibilidade maior e, em alguns casos, uma sensação de queimação ao ingerir alimentos condimentados ou frutas cítricas, como se houvesse uma espécie de sensibilidade maior em função dessa
apresentação chamada língua geográfica, que é uma alteração dermatológica. Lembrando que essa língua já pode ter um aspecto mais volumoso em função da flacidez muscular e também, em alguns casos, vários cortes, como se elas tivessem fissuras. É outra característica interessante, que aqui agora a gente mostra. Língua fissurada. Uma condição benigna que ocorre em cerca de 80% dos indivíduos que têm o diagnóstico de síndrome de Down. Esse aspecto volumoso, né, que por conta da hipotonia muscular, dando um aspecto de tamanho maior para a língua, traz também características dessas fissuras na parte dorsal da língua, formando essa espécie de sulcos, que pode aparecer em conjunto ou pode aparecer também naquela língua que a gente mostrou anteriormente, chamada de língua geográfica. Os principais sinais e sintomas são rachaduras, sulcos ou fissuras que vão variar entre 2 e 6 milímetros de profundidade, dividindo a superfície da língua em múltiplas ilhas. A manifestação não causa nenhum dano à saúde oral, mas pode haver, em alguns casos, sensação de irritação e ardor, principalmente quando em contato com alimentos condimentados ou cítricos, da mesma apresentação da língua geográfica. Mais uma alteração dermatológica comórbida na pessoa com síndrome de Down. Keylite, que são presenças de fissuras e pele avermelhada no canto da boca, especialmente em função de um acúmulo de umidade, podendo piorar por infecção por conta dessa umidade a partir de fungos ou bactérias, causando aí sensação de ardência nesse local, que é nesse cantinho aí da boca. Ela pode se tornar crônica, com períodos de melhora e períodos de piora. Os principais sintomas estão as fissuras ou rachaduras na boca, a sensação de desconforto e queimação, vermelhidão na região, em alguns casos queixas de dores, e em outros casos também formação de crostas com a presença de secreção purulenta de pus. Então pode acontecer aí vários tipos de apresentação da keylite, que é esse vermelhidão no canto da boca. Alterações dermatológicas ligadas a desordens vasculares. A primeira delas é a cutis marmorata, que é uma desordem vascular temporária que é percebida logo no recém-nascido, que ocorre em bebês com ou sem a síndrome de Down. Ela é causada pela exposição ao frio nas primeiras semanas de vida. É como se a criança estivesse com frio, trazendo um aspecto aí de manchas com padrão de mármore, como se fosse uma pedra de mármore com essas manchinhas aí distribuídas na região da pele. Enquanto sinais e sintomas para cutis marmorata, os bebês apresentam mãos, pés e troncos um pouco mais azulados ou avermelhados, devido a uma imaturidade no centro regulatório da temperatura corporal. Também conhecida como pele mosqueada, é uma condição que faz com que a pele fique com o aspecto de uma pedra de mármore, cheia de manchinhas, por conta dessa dificuldade de se organizar frente à temperatura corporal e do ambiente. Mais uma alteração dermatológica associada aí a alterações vasculares, acrocianose, que é uma condição que deixa a pele das mãos, e menos frequente dos pés, mas também pode acontecer, com uma coloração azulada ou roxa, tendo uma espécie de cianose, que é esse aspecto mais escurecido. Ela pode ocorrer por causa da predominância de sangue pobre em oxigênio para chegar às extremidades dos membros. Intensifica-se em ambientes com baixas temperaturas, e é logo percebida também em bebês. Os principais sinais e sintomas são pele fria e úmida, com aspecto pálido, e é um possível sintoma a ser percebido, além da coloração com cor azulada nas extremidades, principalmente mãos ou pés. Alterações dermatológicas autoimunes. A mais conhecida dela e muito comum de se observar em alguns quadros de síndrome de Down é a psoríase, que é uma doença inflamatória da pele de caráter crônico, não contagiosa.
Ela se caracteriza por lesões avermelhadas e descamativas, geralmente em placas que vão surgir tanto na região do couro cabeludo quanto nas extremidades articulares, cotovelos, joelhos, punho. Acredita-se que também seja relacionada a uma baixa imunidade, que é a presença aí da psoríase em pessoas com síndrome de Down. A psoríase é uma doença cíclica, ou seja, ela se apresenta a partir de sintomas que desaparecem e reaparecem periodicamente. Entre esses sintomas destacam-se as manchas vermelhas com escamas secas, esbranquiçadas, pequenas manchas escalonadas, coceira na região das manchas e presença de pele ressecada e rachada. Acredita-se também que as questões emocionais possam também tornar essa apresentação da psoríase mais evidente, trazendo aí esse movimento cíclico de desaparecer e aparecer enquanto apresentação sintomática. Mais uma alteração dermatológica comórbida na pessoa com síndrome de Down. Alopécia areata, que é uma perda de cabelo em áreas pontuais do couro cabeludo ou também em outras partes do corpo que possuem pelos. A alopécia areata pode ocorrer em qualquer idade, inclusive durante a infância. Ela é mais comum em pessoas que têm síndrome de Down, ocorrendo em cerca de 5 a 9% dos indivíduos com a trissomia, enquanto que na população em geral fica em torno de 1 a 2%. Então é considerada uma doença dermatológica autoimune, cujos anticorpos passam a agredir o pelo, seja da cabeça ou em outros lugares, como sobrancelha, em função aí dessa baixa situação que leva o corpo a reagir contra ele mesmo. Os principais sintomas da alopécia areata são, além da perda do cabelo, não se pode relatar outro sintoma mais específico, mas pode-se perceber aí que em alguns quadros não existe relato de coceira, dor ou qualquer irritação. A extensão da perda do cabelo pode ser apenas em alguns pontos ou mais significativamente no cabelo inteiro, mas é mais raro. Geralmente formam-se áreas arredondadas sem cabelo, únicas, em poucas situações, ou de forma múltipla. Há casos raros em que a pessoa perde o cabelo em toda a cabeça ou em todo o corpo. São situações mais raras. O ciclo da alopécia areata ele é variável e o cabelo pode voltar a crescer nas áreas afetadas ou, dependendo do caso, não retorna a aparecer de novo, não nasce de novo. Mais uma alteração dermatológica na pessoa com síndrome de Down como comorbidade: vitiligo, que é uma doença caracterizada pela perda da coloração natural da pele, onde as células responsáveis pela pigmentação, que são os melanócitos, são destruídas, o que vai resultar em manchas brancas de formato irregular, acometendo qualquer parte da superfície corporal. Pode surgir em áreas machucadas ou onde há queimaduras solares. As causas do vitiligo ainda não são bem definidas, mas assim como a presença de alopécia areata, que é aquela perda de cabelo, também pode-se entender que o vitiligo está associado a fatores autoimunes, que podem ser aí uma das explicações para a apresentação dessa perda da pigmentação da pele. O vitiligo, ele aparece em 1 a 2% da população, mas é mais frequente também em pessoas que têm o diagnóstico de síndrome de Down. É importante salientar que o estresse emocional não é a causa da apresentação do vitiligo, mas pode ser um fator que tanto agrava o vitiligo quanto a psoríase. Inclusive tem quadros de psoríase emocional. O vitiligo ele é benigno, não é contagioso e não traz prejuízos à saúde. Inclusive já se desmistificou essas questões ligadas a pessoas com vitiligo. A maioria das pessoas com vitiligo não manifesta qualquer sintoma, além das manchas brancas na pele, que possui uma distribuição característica e pode variar de tamanho de acordo com cada apresentação. Sintomas emocionais podem ocorrer já que a pessoa
né, com vitiligo, pode ter sua autoestima afetada, e nesses casos também se faz importante acompanhamento psicológico quando esse desconforto se dá em função de qualquer situação que pode mexer aí com a nossa autoestima. E hoje, cada vez mais, se faz importante suporte emocional, pois estamos vivendo um outro momento de apresentação de vários quadros comportamentais. A alteração dermatológica infecciosa, foliculite, que é uma infecção da pele muito comum em pessoas com síndrome de Down, que consiste em uma infecção na unidade pilosebácea, em que aparecem pequenas espinhas avermelhadas com ou sem secreção purulenta. A infecção pode ser causada por fungos ou bactérias. Ela aparece como pequenas espinhas de ponta branca em torno de um ou mais folículos pilosos. A maioria dos casos de foliculite é superficial, mas pode coçar e pode ter uma sensação de dor. É possível que ocorra em qualquer parte do corpo, mas geralmente surgem mais na região da face, couro cabeludo, axilas, coxas, nádegas e virilhas, especialmente em regiões que sejam mais abafadas enquanto respiração. Bom, passamos por essa fase dos transtornos dermatológicos, das comorbidades dermatológicas, que na minha opinião é uma das mais extensas enquanto à apresentação de variedade na pessoa com síndrome de Down, entendendo que qualquer comorbidade dessa pode aparecer em qualquer pessoa, faz parte aí de qualquer condição humana, mas quando a gente fala em síndrome de Down, existe uma vulnerabilidade maior pela própria condição que a pessoa apresenta, dependendo aí de caso a caso. Lembrando que tudo isso que está sendo falado enquanto comorbidade não quer dizer que esteja presente em todas as pessoas com síndrome de Down. Pode apresentar-se mais em algumas pessoas e outras não. Pode não estar presente naquela pessoa com diagnóstico de Down, mas existem pesquisas que apontam percentuais mais significativos de apresentação, né, quando comparado aí com outros diagnósticos. Estamos já concluindo, tá? Questões gastrointestinais é um outro ponto importante enquanto comorbidade que demanda avaliação médica, nutricional, além de orientação familiar para o manejo das questões alimentares. Então, ligado a isso, a gente entende que 10% das pessoas com síndrome de Down apresentam problemas na estrutura e no funcionamento gastrointestinal, o que pode trazer alguns quadros particulares, como, por exemplo, uma anomalia na parte inferior do intestino grosso, conhecida como doença de Hirschsprung, ou ainda uma intolerância ao glúten ou aos derivados do glúten, como centeio, cevada, trigo, que é a doença celíaca. Que a doença celíaca hoje atinge 1% da população mundial. Então, algumas crianças com síndrome de Down têm mais chances de apresentar problemas nessas duas áreas, anatômica e funcional, do trato gastrointestinal, quando comparadas ao resto da população. Essas questões podem ser sérias e terão efeitos imediatos logo apresentados no bebê recém-nascido. Outras questões são menos graves, mas ainda assim geram bastante preocupação, porque as questões nutricionais são de fundamental importância, já que estamos falando de uma criança com atraso no seu desenvolvimento neuropsicomotor, que demanda de estimulação e de todo um aparato nutricional. Em algumas dessas condições, os problemas vão se desenvolver lentamente e talvez não sejam notados precocemente pelos pais ou por profissionais da saúde por um certo tempo. Por isso é importante a família ficar atenta a qualquer tipo de apresentação. Os sintomas de problemas gastrointestinal que podem chamar a atenção e que merecem um olhar especial são vômitos recorrentes, frequente apresentação de diarreia, constipação intestinal ou prisão de ventre, dor abdominal e ganho de peso insuficiente. São sintomas de problemas gastrointestinal que devem ser observados pela família com precocidade para informar o médico quanto antes para se buscar ferramentas de orientação e intervenção. Problemas estruturais do trato gastrointestinal. Como eu disse, 10%
das crianças com síndrome de Down vão ter alguma dessas dificuldades. Anomalias no trato gastrointestinal superior, obstruções do intestino delgado, anomalias no ânus e a doença de Hirschsprung, que é uma anomalia na parte inferior do intestino grosso. Por isso, também precisa ser avaliado e observado com precocidade. Então, são questões interessantes que merecem a nossa atenção e da família que também está acompanhando diretamente. Dificuldades na alimentação deve ser percebido pela família para informar o médico. Presença de refluxo gastroesofágico, má absorção de alguns alimentos e o desconforto frente à intolerância ao glúten, que é a chamada doença celíaca. Quanto mais cedo for percebido qualquer desconforto com alimentos, derivados do glúten, melhor será o tratamento e a intervenção pela substituição de outros alimentos. E também pode acontecer intolerância a alguns outros alimentos além do glúten. Portanto, família, pediatra e neuropediatra devem estar atentos para que isso não passe despercebido e não venha transformando-se aí num problema maior ao longo do tempo. Ok? Problemas do sono. A gente fecha já aqui no problema do sono, tudo relativo às comorbidades da pessoa com síndrome de Down. Então, a gente tem aqui problemas do sono muito recorrente em pessoas com síndrome de Down, e isso vai gerar um percentual de até 20% dos casos de síndrome de Down com algum problema de sono. Então, sejam eles de origem comportamental, sejam eles de origem física, podem ter efeitos diretos no aprendizado da criança e devem ser tratados também com precocidade. Uma das principais dificuldades observadas como comorbidades que comprometem as questões do sono é a apneia obstrutiva do sono, que é uma consequência do bloqueio da passagem de ar na garganta, que vai dificultar, vai acordar essa criança várias vezes com uma qualidade de sono inferior, que é uma das questões mais comuns observadas nas pessoas com síndrome de Down. As características da apneia do sono que podem ser observadas durante a noite vão incluir ronco alto, tosse, respiração ruidosa, sono agitado, quando a criança se mexe muito, e aí é aconselhável colocar uma grade protetora do lado da cama para que ela não caia. Outra característica, dormir com a cabeça inclinada para trás, para tentar abrir a passagem do ar. Posições anormais para dormir, por exemplo, deitado sobre as pernas. Posição como o laptop, o laptop, que é muito frequente se flexionar para ter uma qualidade melhor do sono. Outra característica, várias respirações interrompidas, transpiração excessiva durante a noite, além de crises aí associadas à urina, durante a noite na cama, quando a criança já deve estar num padrão de orientação para usar o banheiro de forma recorrente. No entanto, esses comportamentos também podem acontecer na ausência de apneia obstrutiva do sono e é necessário uma avaliação cuidadosa para ver se existe de fato aí qualquer prejuízo relativo à apneia que dificulte a qualidade do sono da criança. Principais dicas para lidar com esses problemas. Quando está associado ao sono comportamental, assegurar que o quarto seja apropriado, ter cama confortável, temperatura adequada, ser escuro, silencioso e sem estímulos. Criar uma rotina consistente à noite, ensinando a criança a dormir sozinha, sem a presença do pai ou da mãe, também é uma questão de sono comportamental que pode ajudar. Evitar pedidos ou alimentos como bebida, comida, ou mais histórias, para que aí se estenda um pouco mais durante a noite. Então, quanto mais cedo dormir, melhor a qualidade desse sono. Recompensar o bom comportamento na hora de dormir, evitar levar a criança para a sua cama, evitar sonecas prolongadas à tarde, que vai comprometer a qualidade do sono noturno, evitar alimentos ou bebidas que tenham cafeína. São dicas interessantes para a melhor qualidade do sono. Restringir o uso de TV, vídeo, computador, tablet no quarto na hora de dormir. Isso vai auxiliar bastante. Eu sei que nesse momento é muito complicado, porque praticamente estamos reféns da tecnologia, E por último, ser generoso, mas firme e consistente.
Se não estiver conseguindo lidar com os problemas de sono comportamental sozinho, peça ajuda a um profissional para que assim haja uma intervenção mais pontual nesse contexto que possa auxiliar a criança, seja uma criança com qualquer dificuldade, com qualquer deficiência, seja a criança com síndrome de Down, que é o nosso foco de estudo nesse formato de curso online. Então a gente fecha hoje todas as comorbidades associadas à síndrome de Down, que estão contempladas em uma coleção de cartilhas, que eu já enviei algumas para vocês e que vou enviar outras hoje junto com esses slides. E aí a gente fecha esse momento de hoje, né, com todo o conteúdo associado à caracterização da síndrome de Down e a tudo mais relativa a esse quadro diagnóstico que, graças a Deus, já naturalizamos, já desmistificamos muitas questões e que hoje passamos a trabalhar com menos dificuldade de aceitação, favorecendo aí um processo de inclusão maior. No nosso próximo encontro, que será o último encontro desse curso, a gente vai trazer dicas de estratégias educacionais, clínicas, lúdicas, de programas de intervenção que podem, de alguma forma, auxiliar no desenvolvimento neuropsicomotor da pessoa com síndrome de Down, para que assim a gente feche esse momento de formação com todas essas informações, tanto da caracterização do quadro diagnóstico, quanto de algumas orientações que podem auxiliar nas nossas práticas de intervenção, ok? Eu não sei se eu vou fechar aqui, não sei se vai cair a live, mas vamos ver aqui se dá certo. Se cair, se a live cair, desde já agradeço a presença de todos vocês e já vou compartilhar também essa aula lá no nosso canal no YouTube. Se inscreve lá e também nos segue lá no Instagram. Se a live cair, então a gente já se despede aqui. Deixa eu ver se eu consigo segurar aqui a live. Peraí. Não sei se eu consigo. Vou colocar a minha imagem. Mexer aqui no Facebook eu não sou muito bom, mas... eu acho que eu não vou conseguir tirar aqui o compartilhamento de tela, mas deixa eu ver se dá certo. Peraí. Não. Bom, gente, é isso. Eu não consegui compartilhar aqui a minha imagem, porque eu não sei mexer muito aqui nessa plataforma, mas muito obrigado pela presença de todos vocês. A gente encerra aqui o nosso terceiro encontro do curso de formação em síndrome de Down, tá? Então, na próxima semana, a gente vai ter o último encontro do curso de psicopatologia e também desse curso de síndrome de Down, que é um curso cheio de informações que precisam ser também estudadas por vocês no contexto domiciliar. E já eu estarei encaminhando esse material junto com as cartilhas para que vocês anexem aí as pastas de estudos de vocês, tá bom? Bom, daqui a 10 minutinhos eu vou entrar numa live lá no Instagram, onde eu vou apresentar 4 jogos. Quem tiver interesse em ir para lá já, a gente vai só aqui dar uma descansadinha e daqui a 10 minutinhos a gente entra lá no Instagram mostrando 4 jogos: Torre Inteligente, Torre de Equilíbrio, Alfabeto Ilustrado e Loto Leitura. Já estarei lá no Instagram, tá bom? Beijos a todos, obrigado pela presença e até breve, se Deus quiser.